Um deserto de ideias, se fosse para definir esse Palmeiras e Santos. Assim foi o time do Palmeiras, né? Nos 15, 20 minutos ali para acabar o jogo melhorou. Mas enfim, Palmeiras 1, Santos 1. Cara, um jogo que me preocupou demais no primeiro tempo. O Palmeiras, perdidaço aqui esse esquema com 3 volantes que o Abel armou aí, né? Que o Abel barra João Martins armou, colocando o Andréas Pereira ali mais à frente. Enfim, colocou o Sousa no banco. Não entendi o Sousa no banco, mas enfim, ele tentou algo diferente e conseguiu sair pior do que a gente estava vendo nos últimos jogos. Cara, normalmente esse resultado é aquele que a gente fica questionando lá na frente, né? Nossa, por que será que o Campeonato Brasileiro escapou das nossas mãos? Por jogos assim, né? Por jogos assim, por resultados assim, que essa postura do time, essa postura e esses vacilos, eles acabam custando caro ali na frente. Então o Palmeiras hoje, muito mal treinado mesmo, não tem ideia, não tem uma triangulação, não tem um chute qualificado de fora da área, enfim, preocupante, né? Preocupante, pelo menos esse futebol que o Palmeiras vem jogando, porque antes ainda não jogava e conseguiu o resultado. E agora, nos dois últimos jogos, tropeçou. Enfim, cara, quais são os seus pontos aí? Rapaziada, por gentileza, deixa o like se for possível, né? Mas Paulinho voltando aí, quase marcou o dele. Vai um tempinho até ele se recondicionar também, né? Pois é, o Palmeiras jogou acho que 15 minutos, né? Dá para dizer que jogou, que conseguiu trocar ali, fazer alguma coisa, criar, né? Até por isso que saiu o gol. E aquela sorte que às vezes sobrou em alguns momentos aí com o do Abel, hoje foi um azar absurdo, né? O gol anulado, porque o Arias pula, a bola bate no braço dele que já tinha passado, né? Tipo, a bola já tinha passado por ele e acaba batendo no braço. E, inclusive, eu acho que se não bate no braço, acho que nem anular, que só o Paulinho estava à frente, né? Ele não estava. Então foi um azar, mas não dá para depender realmente de um lance assim, de um azar, de uma sorte para ganhar do Santos. O Santos jogou bem hoje, de fato, o Santos jogou melhor que o Palmeiras, né? O Santos trocou passe ali, muita disposição. O Rollheiser, eu acho que ele fez 2 jogos bons na carreira dele e hoje foi um deles. Ele jogou muito hoje. O Igor Vinícius, que é grosso, jogou muito, só que assim, o jogar bem do Santos também tem muito a ver com a postura do Palmeiras, né? O Santos se dedicou ali, em algum momento cansou, que era normal, até por isso que tá uma pressão ali no final do jogo, mas a gente tá falando de um time que empatou com o Recoleta, né? Recoleta. E eu até falei que antes, eu falei, pô, se os dois times jogarem o que jogaram os últimos jogos, vai ser muito feio. Por fim, o Santos jogou melhor, conseguiu evoluir do jogo anterior para esse, o Palmeiras não, né? Teve as mudanças, de fato, a gente eu falei sobre o outro jogo do Palmeiras, que o pouco que foi bom foi com o Andréas ali fazendo a 10, mas hoje não funcionou nem um pouco. E aí é isso, né? O Palmeiras realmente até conseguiu achar seu golzinho ali, que foi anulado, mas é muito pouco, né? Hoje era um jogo, né? Não é soberba, não é nada. A gente tem que olhar para a situação dos dois times, mesmo sendo clássico. O Santos está na zona de rebaixamento, o Palmeiras é o líder do campeonato, é um time com investimento muito alto, então hoje empatar ou perder qualquer resultado que não seja vitória com o Santos é um tropeço, né? É a famosa parmeirada aí, num final de semana que o Flamengo pega o Vasco e assim. A não ser que o Flamengo amanhã entre com calça jeans molhada igual o Palmeiras hoje, é muito provável que o Flamengo vença seu jogo. Tudo bem que a classe também se iguala, mas sim, o normal é o Flamengo vencer, assim como era normal a gente vencer hoje e acabou não acontecendo. Mas, cara, os tropeços é lógico que eles acontecem, né? Mas sem passar pano porque aconteceu aqui hoje. Não existe o Palmeiras empatar com o Santos. Lógico que o empate em casa, em determinado momento, vai acontecer. Mas, pô, diante de você propor no jogo, né? Diante de você fazendo alguma coisa dentro de casa. Você envolvendo o adversário, você tendo uma triangulação, você criando chances. Cara, é bem desesperador ver o Palmeiras jogar nos últimos jogos. Principalmente se você pega ali esse setor de criação do Palmeiras. A bagunça que foi esse primeiro tempo. O Arias hoje, cara, lógico, né? Sei que não é a intenção do jogador, mas atrapalhou tudo hoje. Aquela mãozinha dele tirou o gol, hein, cara? Sacanagem. Tanto lugar pra ele pôr a mão, cara. Cara, ainda não era nem pra ele estar ali, né? Tanto ele que o Paulinho tava muito pra dentro ali, mas claro, também é aquele. É exatamente isso. Você tá no abafa ali, você tá no Bumba Meu Boi, pode acontecer tudo, né? Tanto que no primeiro momento que começou a revisão, eu achei que estavam vendo se o Paulinho atrapalhou o goleiro, né? E tava impedido, sim. Então foi um azar absurdo e o pessoal viu o pessoal levantando uma questão aqui, que foi do Luiz Pacheco, né? Que o Pacheco entrou no segundo tempo ali e entrou bem, jogou bem o menino, quase fez um gol. E é umas coisas que a gente acaba não conseguindo entender dessa comissão, às vezes esse tipo de jogador que você vê que responde nas poucas oportunidades que tem, tanto ele com o Larson lá no Paulista,
E aí ele entra no jogo hoje com o time totalmente desorganizado e ainda consegue colocar a bola no chão e fazer o time, ajudar o time a jogar ali. Não entendi muito a entrada do Emiliano Martinez ao invés do Bruno Fux, né? Esse lance do Sousa no banco estando num momento muito bom também. Então, realmente, hoje foi. A gente merecia ter perdido mesmo o jogo, se for analisar o que o Santos jogou. E a gente até merecia o gol no final, né? Porque fez por não, tipo, não era um gol que, né, sairia do nada. O Palmeiras estava construindo no final, mas o problema é isso: 15 minutos, né? Se construir por 15 minutos num jogo ali que, mano, no primeiro tempo foi assustador. Se o Santos tivesse feito 2-0 no primeiro tempo, não seria nenhuma loucura ali, porque realmente teve chance para fazer. A sorte nossa é que o Gabigol realmente parece ter desistido do futebol, né? Porque tanto no primeiro quanto no segundo tempo, os 10 primeiros minutos ali do segundo tempo, o Santos foi muito bem, mas a bola caía nele e acabava com o jogo. E também não dá nem para os caras usar a desculpa do calendário, né? O Santos descansou a gente, não, porque o Santos veio de um jogo na Argentina, né? O Santos também veio de um jogo na Argentina lá contra o São Lourenço. Então, tava um time bem cansado. O tal do Roleiser, e eu inclusive falei, né? Falei, pô, na pior das hipóteses aí, eu acho que agora o Santos não vai querer mais. Eu falei, troca o Felipe Anderson no Roleiser lá com o Santos. Os caras, não, você tá louco, o Roleiser nem corre. Olha aí, ó, rapaz, acabou com o jogo. Então, cara, preocupante. Quer pôr classificação aí, por favor? Como ficou hoje a questão? Lembrando que o Flamengo tem 2 jogos a menos, né? Que o Palmeiras, nesse momento, vai jogar com o Vasco amanhã. Então já vamos fazer as continhas aqui, ó, como a questão está hoje, ó. Nós temos aqui 7 pontos. 7 pontos do Palmeiras para o Flamengo. Então, ó, digamos que o Flamengo ganhe amanhã do Vasco, né? Vai para 29 e aí fica com um jogo a menos, um jogo a se fazer. Digamos que o Flamengo ganha esse jogo a menos, aí também vai para 32 e aí o campeonato está apertado novamente. Temos um campeonato apertado novamente. Vale lembrar que Fluminense também é um jogo a menos, São Paulo já não nem tanto, né? Mas Fluminense e Flamengo ali, o Fluminense com um jogo, o Flamengo com 2 jogos a menos. Amanhã é Cruz de Malta, é meu pendão novamente, né? Não tem como torcer pro Vasco, cara. É pior que, olha, ficar resfriado. Meu Deus do céu. Amanhã eu já vou até postar o vídeo daquele mano lá, o careca lá fazendo com a camisa do Palmeiras no meio da torcida do Vasco lá, porque a gente vai precisar deles, né? Mas, puta, ano passado a gente precisou do Vasco ali contra o Corinthians na Copa do Brasil. Foi triste o negócio. E aí tem o confronto direto, né? O confronto direto aí entre Palmeiras e Flamengo vai ganhando cada vez mais peso, porque se o Palmeiras chega ali com uma certa sobra, né? Você, pô, às vezes você empata ou perde e acaba não fazendo diferença. Mas hoje você chegar ali com levando em consideração esse jogo a menos, não sei ao certo quando o Flamengo vai jogar esse jogo a menos, mas é contra o Mirassol, né? Então a tendência é que o Flamengo vença seu jogo. Eu acho que amanhã, assim, o normal é o Flamengo ganhar, tá? Não vou. Qualquer coisa que acontecer diferente realmente é o fator clássico. Que aí pode acontecer, quem sabe, né? Seja o Vasco ganhou da gente, né? Quem sabe o Vasco, na situação que tá ganhando do Flamengo e do Palmeiras no mesmo campeonato, aí é maluquice mesmo. Cara, enfim. O que vocês pensam aí, cara? Deixa nos comentários. Tem muita coisa pela frente para acontecer logo no Campeonato Brasileiro, mas você tem que se atentar porque esses campeonatos de pontos corridos aí, esse jogo contra o Santos, por exemplo, é aquele que você já dá tique no calendário, né? Tu bota um checkzinho ali. Tudo bem que jogo garantido não existe, mas o problema é também a maneira que empata, né? A maneira que perde. Tudo bem, não perdeu, né, nos últimos jogos, mas são 2 jogos na mão, né? O jogo contra o São Lourenço e até aquele mesmo contra o Santos. O Palmeiras pratica um pouco do futebol que sabe, um pouco do futebol do segundo tempo, daqueles 15 minutos finais ali. Mesmo, nossa, não sendo excepcional, ganharia do Santos de 2-0, né, cara? Tá, a troca de passes, que teve um lance até que o Arias ele acaba finalizando em cima do Brasão, foi uma troca de passes assim, absurda, porque o time é muito bom, os jogadores são, tipo, o nível técnico do time é muito bom, mas dá essa impressão de time mal treinado, né? E não é que o time não treine, não sei, talvez não tá encaixando mais. Talvez o perfil do Abel não encaixe com o perfil de elenco que a gente tem. Não sei, realmente é difícil a gente entender, porque não dá para realmente não culpar hoje o Abel, enfim, a comissão técnica de maneira geral, pelo resultado. Clássico, a gente sabe que as coisas se igualam, como eu tô falando aqui de Flamengo e Vasco, mas
pensando no campeonato, não dá para perder pontos pro Santos hoje, não. Na real, hoje, clássico, em casa, em São Paulo, o Palmeiras, não vou dizer obrigação, mas o normal é que o Palmeiras vença todos, né? Do próprio São Paulo, que a gente venceu, quando a gente conseguiu empatar fora, né? Então, do Santos em casa é para ganhar. Meus amigos, enfim, deixa aí nos comentários o que vocês pensam a respeito, mas definitivamente aí um empate que ninguém estava esperando. Deixa nos comentários o que você acha, dá like no vídeo, se inscreve no canal, se possível, deixa a tua opinião, lógico. Você discorda da gente, concorda com a gente, fica à vontade para se expressar nos comentários aí. Valeu? Um abração para você, tamo junto.